Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas. É um prazer muito grande tê-los aqui novamente no nosso canal, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Teyson Viana, sou professor de Educação Física, né? E hoje nós temos uma continuidade de nossos conteúdos, tá? Especificamente voltado para as turmas de sétimos anos, certo? E nós estamos iniciando hoje a nossa nova unidade temática, né, que é a unidade temática dos esportes, tá? E dentro dessa unidade temática, a gente tem como objeto de conhecimento os esportes de marca, e dentro desses esportes de marca, a gente tem como conteúdo o atletismo, tá? Então, dentro do atletismo, a gente vai ver um pouco da história do atletismo, né? Do salto com vara, certo? Algumas metodologias, né, do salto com vara, do arremesso de peso e dos lançamentos de dardo, lançamentos de martelo, tá? E os lançamentos de disco. Vale salientar que dentro dessas habilidades desenvolvidas, né, que nós vamos desenvolver ao longo dessa nossa aula no ensino remoto, todas essas aulas elas foram, vamos dizer assim, orientadas, né, pela Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, que nós temos como habilidades a serem desenvolvidas, né, para os alunos do sétimo ano, experimentar e fruir os esportes de marca. Vocês vão ver que alguns trechos eles estão sendo grifados, porque são trechos que a gente não vai focar, né? Então, a gente vai experimentar e fruir os esportes de marca, no caso desse do atletismo, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo, tá? Nós vamos também procurar praticar um ou mais esportes de marca oferecido pela escola, utilizando habilidades técnico-táticas básicas, né? Respeitando as regras da modalidade, tá? Além disso, também nós vamos planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, né, nos esportes de marca, na modalidade específica, que é o nosso atletismo. Tá? Então, a gente vai planejar e vai criar estratégias e estrutura para a gente poder praticar esse nosso atletismo, pelo menos nesse período do nosso ensino remoto, em casa. Tá? Então, nós vamos analisar também as transformações na organização e na prática, né, do atletismo em suas diferentes manifestações profissional, né, e também comunitária e lazer, ou seja, uma situação profissional, onde os atletas profissionais, né, a gente vai analisar e vai ver algumas situações dessas, e também vamos propor e produzir alternativas para a experimentação desses esportes não disponíveis e ou acessíveis à comunidade e das demais práticas corporais tematizadas na escola. A gente vai perceber que são coisas que nós temos na nossa própria casa e que a gente não vai ter nenhum tipo de problema em realizar essas atividades em casa, tá bom? O atletismo, gente, ele é uma atividade esportiva, tá? Muito antiga, certo? A gente vai já ver na história do atletismo como é que funciona isso, como é que é isso direitinho. Então, ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, o esporte ele veio se desenvolvendo e precisou de uma estruturação. Para que isso? Para que se transformasse em esporte, para que todas essas atividades, né, essas modalidades do atletismo, vamos dizer assim, essas provas do atletismo, elas tivessem uma uniformidade em todo o mundo. Então, o atleta que ele pratica o salto com vara aqui no Brasil, o mesmo salto com vara, a mesma regra, as mesmas metodologias, tudo, ele tem que ser praticado, vamos dizer, em Amsterdã, ou na Holanda, ou Adelaide, lá na Austrália,
certo? Em qualquer lugar do mundo, tá? O atletismo ele é disputado da mesma forma. Então, essa instituição que organiza e que normatiza e que regulamenta essa modalidade é o que a gente vai chamar de Athletics World, certo? Ou World Athletics, tá? Melhor dizendo, World Athletics, certo? Que é a antiga IAAF, que é a Federação Internacional das Associações de Atletismo, tá? Então, aí a World Athletics, né, a antiga IAAF, ela é quem organiza e normatiza todos os eventos das competições internacionais, né, como a Olimpíada, Campeonato Mundial, etc. Tá? Ela é quem organiza o atletismo a nível mundial. Só que, como os outros esportes também, já tinha falado, o atletismo, aliás, o planeta ele é muito grande. Então, não dá para uma instituição só ter só uma instituição ser responsável por tudo. Eu preciso de ajuda para normatizar e para normalizar, né, e para regulamentar, fiscalizar, etc., né, toda essa prática no mundo todo. Então, preciso dividir essas responsabilidades. E essa responsabilidade da World Athletics é dividida com a Confederação Brasileira de Atletismo, no caso aqui no Brasil, né? Então, a CBAT, né? Ela é a entidade máxima do atletismo no nosso país. Assim também como o nosso país ele é muito grande, tá? E eu preciso como é que eu vou falar? De descentralizar, né? Descentralizar essa prática do esporte, tá? E assim também cada estado, né? Da nossa unidade de federação, do nosso Brasil, ele também tem a sua entidade máxima do desporto a nível local. No nosso caso, é a Federação Cearense de Atletismo, tá? Que é presidida pelo meu grande amigo, colega de turma de faculdade e amigo, certo? Que é o professor Jerry Welton. Queria saudá-lo aqui nesse nosso vídeo, tá? Ele fazer uma saudação especial, esse grande profissional de educação física, um amigo, né, desde a época de faculdade. Enfim, minhas saudações a você, Jerry. Saudações também à sua esposa, Soninha, tá? Sônia também é uma grande profissional e instrutora, né? Instrutora da CBAT também, atleta, tá? E é instrutora também da IAAF, da World Athletics, certo? Ela também dá cursos, certo? A nível nacional e também a nível internacional. Uma excelente, uma grande profissional também. Queria saudá-los aqui e homenageá-los também nesse vídeo que nós estamos gravando hoje, tá? Então, queria, além disso também, né, voltar aqui um pouquinho, queria fazer também um agradecimento especial ao Jerry, né, porque nesse mês de outubro passado, me deu uma oportunidade para que eu me formasse, né, como técnico de atletismo nível 1, tá? Então, durante esse mês agora de outubro, nós tivemos uma semana, né, de cursos intensos online, né? E esse curso foi ministrado também para o nosso estado do Ceará, junto com outros estados também da federação, né, do Brasil. E daí me formei como técnico de atletismo nível 1. O que significa esse nível 1, Teisso? Significa que eu estou apto, né, pela Confederação Brasileira de Atletismo, a dar aulas de iniciação ao atletismo, né, e a nível também escolar, que é o nosso caso, né, que é o caso que a gente está desenvolvendo aqui. Então, podem ter a certeza de que vocês estão em boas mãos, né, sob a minha responsabilidade, além de profissional de educação física, também técnico em atletismo no nível 1, tá bom?
Então, assim, vamos falar um pouquinho da história, né, do atletismo, como foi que tudo isso começou. Então, o atletismo ele não é uma modalidade esportiva tão nova, né? Na verdade, eu falo que é a primeira modalidade esportiva que foi desenvolvida no planeta, né? Por que, Teis? Porque, assim, se a gente for parar para pensar, nós temos, no atletismo, nós temos caminhadas, corridas, arremessos, lançamentos, a gente sobe, desce, enfim, a gente pratica muitos exercícios naturais, né? E todos esses exercícios naturais que a gente pratica no atletismo, a gente também fazia nos nossos tempos de pré-história, certo? Então, a origem do atletismo ela remonta aos tempos dos nossos ancestrais, que para sobrevivência utilizavam, né, no dia a dia de algumas formas de atividades naturais, conforme já havia falado, como andar longas distâncias em busca de alimentos, correr atrás de vários tipos de animais, ou para caçar, né, para pegá-los, ou para fugir deles, né? Saltar obstáculos da natureza selvagem, arremessar ou lançar diversas armas utilizadas para caçar, etc. Então a gente pode perceber que isso também a gente fazia, esse desporto, né? A gente fazia também lá na época da pré-história, mas com outros objetivos, né? Que era o de sobrevivência. Ou sobreviver caçando, ou sobreviver para não ser caçado. Até que essas modalidades, né? As modalidades elas foram, como é que eu vou dizer, se perpetuando, se culturalizando, tá? E algumas provas elas foram começando a ser disputadas pela Grécia, lá na Grécia Antiga, né? Através de alguns jogos religiosos, tá? Então, através de alguns jogos religiosos, algumas os eventos religiosos que eles tinham durante aquele período da Grécia Antiga, e aí eles praticavam algumas atividades dessas, e essas atividades elas foram se tornando atividades esportivas, né? E praticadas em jogos pelo grego em honra aos deuses mitológicos, como Poseidon, Atena, Afrodite, Hermes, etc. Tá? Que são os deuses do panteão grego, né? Da mitologia grega. Dentre esses, o mais importante, né, deles, em homenagem a Zeus, que Zeus era o chefe dos deuses, né, segundo a mitologia grega, teve início no ano de 776 a.C., na cidade grega de Olímpia. Então, de 4 em 4 anos, eles se reuniam nessa cidade de Olímpia, né, na Grécia, para praticar essas modalidades esportivas, né, praticar essas provas de atletismo em homenagem ao deus, o deus Zeus, né? E aí, como a prova era disputada, nessas provas, as modalidades eram disputadas na cidade grega de Olímpia, daí a gente tem o nome dos nossos jogos conhecidos como Jogos Olímpicos, tá? Esses Jogos Olímpicos da Grécia, né, eles foram até o governo do Teodósio I, tá? Então, Teodósio I, ele encerrou as práticas dos Jogos Olímpicos, né, naquele período, porque ele havia se convertido ao cristianismo. E como esses Jogos Olímpicos, antigamente, eles tinham uma origem pagã, né, uma origem de que eles não poderiam praticar, porque os cristãos, né, não poderiam praticar, porque era em homenagem a alguns deuses da mitologia grega, e a gente sabe que no cristianismo nós temos o teocentrismo, né, como filosofia teológica, tá? E essa prática do politeísmo era extremamente condenada, tá? E no cristianismo nós somos monoteístas, ok? Então vamos um pouquinho para frente. Finalmente chega até o Brasil, né? E a prática do atletismo foi consolidada lá pelas 3 primeiras décadas do século XX, ou seja, a década até mais ou menos o ano de 1930,
1930, 1940 foi consolidado o desporto a nível nacional. Por que isso? Porque, assim, depois que já no finalzinho do século XIX, o Barão Pierre de Coubertin, ele resolveu reviver a história dos Jogos Olímpicos, tá? Então, os Jogos Olímpicos, eles foram revividos, né? Os Jogos Olímpicos dessa nossa idade moderna, tá? Ele foi revivido, né? E eles têm as características que nós temos nos Jogos Olímpicos de hoje, certo? Então, o desporto, o atletismo, ele foi desenvolvido no Brasil, mas ele foi muito fortalecido, consolidado a partir desse período, né, das 3 primeiras décadas do século XX. Em 1914, tá, é fundada a Confederação Brasileira dos Desportos, ou seja, todas as federações de todos os esportes eram associados apenas à Confederação Brasileira dos Desportos. E ela se filiou à International Association of Athletics Federations, que é a Associação Internacional das Federações do Atletismo, e a AF, né, hoje conhecida como World Athletics. E ela tem a sede lá em Londres, né, na Inglaterra. Em 1924, né, tivemos a Olimpíada de Paris, né, na França, e o Brasil, né, a CBD, né, enviou a sua primeira equipe de atletismo aos Jogos Olímpicos da França. E no ano seguinte ficou instituído o primeiro Campeonato Brasileiro de Atletismo, né? E apenas em 1931 começa a acontecer e a participar dos campeonatos sul-americanos de atletismo, tá? Aí no slide a gente vê uma foto da primeira equipe brasileira de atletismo, certo? Então aí a nossa equipe que representou o Brasil na primeira vez que foi representado, né, lá na Olimpíada de 1924 em Paris, tá? E daí a gente tem as pessoas que nos representaram, certo? Aqui a nossa pista de atletismo, tá? Dentro da nossa pista de atletismo, nós temos alguns pontos, né, a serem identificados, como as saídas dos 100 metros, dos 200, dos 110 com barreira, etc., saída das provas de pista, que não é nosso objetivo aqui, tá? O nosso objetivo aqui, dentro da nossa aula, são as provas de salto com vara, certo? Que é o que a gente vai ver hoje, as provas de arremesso de peso e as provas de lançamentos de disco, martelo e dardo, ok? A gente pode identificar, por exemplo, aqui bem no fundo da pista, numa faixazinha azul, a gente pode identificar a área para saltos verticais, que é o salto em altura, e o salto com vara, tá? Então, nós temos essa área, que é a área onde vai ser disputado o salto com vara, tá? Nós temos também para o nosso objeto de conhecimento, tá? Um pouco mais acima, a gente tem áreas para o arremesso de peso, certo? Que é esse conezinho, tá? Roxinho aqui. Áreas para o lançamento de disco, que e martelo, que é um espaço maior, assim também como um espaço maior no outro lado da pista, que é o espaço para o lançamento de dardos, ok? Bom, dando continuidade aí à nossa aula, a gente vai começar nosso objetivo específico, que é ver o salto com vara, tá? O salto com vara é um evento do atletismo onde os competidores usam uma longa vara flexível, né, para se lançar na maior altura possível e passar por cima de uma barra ou sarrafo, né? Acredito eu que você já teve visto essa prova em algum canto, e se não tiver visto aí, a gente tem uma animação aí em cima do nosso slide, certo? Que a gente vai trabalhar nessa linha aí, tá? Essa vara é uma vara que antigamente utilizava-se uma vara de bambu, né?
mas hoje a gente já utiliza uma vara de fibra de carbono, né? E ela é bastante resistente, né? E dá também uma projeção e uma impulsão grande para o atleta, tá? E nesse salto com vara, para se realizar a tentativa, o saltador, ele portando nas mãos uma vara própria, utilizando um corredor de 40 a 45 metros de comprimento por 1,22 m de largura. Esse 1,22 m de largura é a mesma largura da raia do atletismo, né? Da raia da pista, tá? E ao fim desse corredor, logo em seguida, tem uma área de encaixe, tá? Onde está essa zona de queda que tem 6 metros quadrados, né? Contra um colchão de 80 centímetros de altura para queda. Então, você vem correndo no corredor com a vara na mão, certo? Apoia numa área determinada de encaixe e você coloca o seu impulso, né? Colocando o seu impulso para que você tenha, para que você se projete por cima do que a gente vai chamar de sarrafo, ok? O que é o sarrafo, Teison? O sarrafo é aquela varazinha que tem lá em cima das duas vamos dizer assim, das duas barras laterais, né? Onde a gente vai ajustar a altura do sarrafo para que você possa passar por cima. E daí, finalmente, cai num colchão, um colchão bem macio para amortecimento da queda, certo? Então, a primeira fase dessa corrida, né, a corrida é feita por algumas fases, são 4 fases da corrida, aliás, do salto, né, do salto com vara. Nós temos a primeira fase do salto com vara, que é a fase da corrida, tá? Então, essa corrida, você vem com a vara na mão, acelerando. Então, quanto mais velocidade você põe, mais força você vai ter para impulsionar seu corpo para o alto, tá? Então, você vem numa aceleração, certo? Grande, numa aceleração mais rápido que você possa correr, né? Com essa vara na mão. E daí você acelera para a pista, levando a vara para o alto, tá? A segunda parte, né? A parte da impulsão, certo? A velocidade ela vai diminuir um pouco, né? Até que você baixe a vara para você fincá-la na caixa de apoio, certo? Então, você tem uma basezinha de apoio para que você possa fincar essa vara lá, para que a vara não escorregue. A terceira fase é a fase de voo, né? É a fase que você está completamente fora do apoio do solo, é a parte que você está dando impulsão, certo? Então, o impulso impulsiona para frente, né? Até ter a flexibilidade da vara. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Perdão. Então, assim, você vai impulsionar para frente, né? Até ter a flexibilidade da vara, né? E vai tentar transpor o seu corpo para cima do sarrafo, certo? A quarta fase é a fase da queda, né? Após você ter superado o sarrafo, aí você vai virar o seu corpo, tá? E vai cair aí no colchão, né? Ter a fase da queda. Se o sarrafo cair, o salto não é validado e daí você vai tentar novamente. Você tem 3 chances para tentar. Se você não passar nessas 3 chances, você está eliminado da prova, tá? Aí a gente tem, né, as fases, né? As fases da corrida, do salto, né, da fase de voo e da fase de queda, tá? Conforme a gente está vendo aí no slide, tá bom? Nós vamos agora fazer uma prática, tá? Uma prática que é bem fácil de fazer, bem simples, tá? E na sequência que a gente vai fazer essa prática, vocês vão realizar também aí na casa de vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna. Olá, gente, estamos de volta aqui na nossa aula prática, tá? Nossa aula prática de hoje,
vai ser uma prática bem simples, onde a gente vai trabalhar alguns elementos e alguns fundamentos das corridas, né? E também a gente vai trabalhar no que eu vou chamar da nossa escada de agilidade, certo? Então, o que é essa escada de agilidade? A escada de agilidade, a que eu tenho aqui, certo? São fitas, né? Fitas de um tecido aqui que eu não sei, tá? Que é bem resistente, certo? Mas a gente pode fazer isso em casa, adaptando com fita gomada, certo? Ou então com o próprio giz, ou a própria marcação, certo? Só que a gente vai ficar por enquanto nisso aqui, tá? O que eu quero que vocês façam em primeiro lugar? A gente vai começar sempre fazendo, quando sempre a gente vai começar a fazer uma atividade física, vamos fazer o nosso alongamento, certo? Então o que eu quero que vocês façam? Pega aqui o tornozelo aqui, ó, calcanhar, eleva aqui na direção da nuca, conta até 10, tá? Em seguida troca, ok? Conta até 10 novamente, tá bom? Junta os pés, tá? Junta os pés, os joelhos não vão dobrar, não vão flexionar, certo? E daí vocês vão alongando o máximo que vocês puderem até lá embaixo. Mas não vale dobrar o joelho. Estica, vai até lá embaixo. E daí você conta até 10. Vai subindo devagar, respira, tá? Abriu as pernas, de novo, desce aqui, conta até 10. Sobe, respira, vai na perna esquerda, conta até 10, tá? Depois vai na perna direita, conta até 10, ok? Juntou aqui, tá? Alonga, isso, alonga, depois abre a perna, inclina para a lateral. Todas essas atividades que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer durante 10 segundos em cada posição, ok? Para frente, conta até 10 segundos, depois para trás, tá? Entrelaça aqui as mãos, conta até 10 segundos, ok? Então, feito isso, todas essas atividades vocês podem fazer na sala de vocês, tá? Procura um espaço que tenha, né, que dê para fazer alguma coisa, e a gente vai conseguir fazer isso em casa direitinho, tá bom? Segunda coisa que eu quero de vocês, que a gente vai começar a coordenar algumas atividades, alguns movimentos de perna, tá? Primeiro, você vai elevar aqui o joelho de um lado, tá? Joelho de um lado e a mão do outro. Só isso aqui, ó. Começa fazendo aqui essa marcha, tá? Eleva o direito, a perna direita e a mão esquerda. Sempre aqui as mãozinhas aqui retas aqui, ó. Ok? E daí vai aumentando o ritmo. Até a gente começar uma corrida estacionária, certo? Eleva bem o joelho e as mãos vêm aqui, ó, como se fosse atacar aqui o rosto, tá? Então aqui, tá? Pra frente, no alinhamento do ombro, ok? E daí você vai contar 30 segundos. Dá uma respirada, volta de novo, mais 30 segundos. Beleza? Daí a gente vai para a nossa escada de agilidade, tá? Vamos fazer a mesma coisa que nós estávamos fazendo, agora estacionado, mas a gente vai fazer em movimento, tá? Então aqui, ó, começando aqui e ó, e daí volta, ok? Sempre nessa situação aqui, tá? Sempre nessa situação de elevar aqui o membro, ó. Beleza?
Depois, na sequência, a gente vai fazendo isso aqui, mas elevando os calcanhares. Ok? Voltando. Na sequência, vamos saltar, tá? Com os dois pés. Voltou. Beleza? Fora e dentro, tá? Fora e dentro. Fora e dentro. Beleza? Até o final, vai e volta, tá? Então, fora e dentro. Beleza? E daí volta novamente fazendo a mesma atividade. Depois, na sequência, tá? Aí o que a gente vai fazer? Duas pernas dentro, duas pernas fora. Duas pernas dentro, duas pernas fora. Sempre dessa forma aqui. Ok? A gente faz a primeira andando. Tá? Duas pernas fora, duas pernas dentro. E daí a gente vai aumentando o ritmo. Beleza? Vamos lá. Gente, para a gente continuar essa nossa atividade, né, logo após esse nosso aquecimento, tá? A gente vai precisar de duas coisas para a gente dar continuidade à nossa aula de salto com vara, tá? Nós vamos utilizar um cabo de vassoura comum, tá? E um tapete, certo? Para que esse tapete? Para que a gente, quando apoiar o nosso cabo de vassoura, o cabo de vassoura não escorregue e assim a gente não tenha nenhum acidente, tá? Pode ser qualquer tipo de tapete, pode ser um pano, qualquer tipo de pano que você, quando você pressione, ele não escorregue, tá bom? Nesse caso aqui eu vou precisar bastante, porque como é que é cerâmica, né? Aí ele pode escorregar. Mas na casa que for de cimento, também eu acho que não vai ter nenhum problema. Mas mesmo assim não custa nada a gente evitar esse tipo de problema, tá? A gente colocando um tapete, coloca um pano, qualquer tipo de material que não venha a escorregar, certo? Então, para a gente começar a nossa atividade, certo? Eu vou pedir para que vocês posicionem o tapete, tá? Vocês vão apoiar com uma das mãos aqui próximo do meio, tá? Próximo do meio aqui do cabo de vassoura, e outro aqui bem em cima, certo? E outro bem aqui em cima. Então o que você vai fazer? Você vai fincar, certo? Fincar, você vai só fazer isso aqui, ok? Só isso aqui, ó. Um saltinho. Não precisa completar o salto, só isso. Apoia aqui no tapete e salta, ok? Isso você vai fazer 10 vezes, tá? Logo em seguida, aí sim você vai tentar passar o tapete no salto. Você vai colocar o cabo de vassoura aqui do lado e salta por cima do tapete, tá? 10 vezes, ok? Vem aqui, ó. Aproveita o impulso da tua perna, ó. Impulsione e salta, certo? De novo.
E ó, impulsiona e salta. Tá bom? E daí a gente vai fazendo dessa forma, tá? Lembrando que sempre a gente tem que fazer isso com segurança, certo? Vou deixar um pouco mais... aqui livre, né? Um pouco distante. Vou fazer uma corrida de aproximação e salto, ok? Novamente. Vou fazer uma corrida de aproximação e daí salto. E daí eu vou praticando isso também durante 10 vezes em cada 10 vezes cada atividade. Tá bom? Bom, gente, esse tapete que eu estou usando aqui também pode ser substituído por uma toalha, tá? Você dobra a toalha direitinho e você coloca para que não escorregue, tá? Para essa aqui eu vou precisar de outro cabo de vassoura, tá? Que vai ficar aqui, ó. Eu amarrei aqui com uma fita, tá? Mas você pode amarrar com uma liga, com um elástico, qualquer coisa. O importante é que fique assim, fixado, tá? E vocês vão precisar de 2 garrafas PET, ok? Vocês vão encher a garrafa PET até no nível, tá? Por que isso? Porque ela vazia, qualquer vento que der vai derrubar, tá? Então você coloca aqui, pelo menos até aqui, né? Essa primeira parte aqui, essa primeira curvinha, tá? Você coloca água, né? Enche com água, certo? E daí o que você vai fazer? Aquela mesma atividade que a gente estava fazendo, tá? De saltar sobre o tapete. Só que a gente, além de saltar sobre o tapete, a gente vai saltar também sobre esse obstáculo, tá ok? Esse obstáculo aqui no atletismo, a gente vai chamar de sarrafo, ok? Então a gente vai saltar sobre o sarrafo, tá? Então, mesmo pegado. Pegando aqui próximo, né? Aqui no terço superior, tá? Do bastão, né? Do cabo de vassoura. Pegamos aqui em cima, tá ok? E daí a gente faz um movimento, tá? E aí salta sobre o obstáculo, ok? Volta novamente, ó. Segura aqui em cima, finca firme e ó, salta, né? Sobre o obstáculo. É importante a gente colocar, não é só o peso que a gente vai deslocar para frente, não. Você vai saltar, você vai impulsionar para o alto, ajudando também o teu corpo a passar por cima do obstáculo, tá? Então, ó, atenção aqui com a minha perna aqui de impulsão, minha perna de salto, tá? Minha perna de impulsão, eu vou saltar e o meu corpo vai me ajudar para frente, tá? Então, fica aqui, ó, salta e daí faz o movimento. Vocês vão repetir esse movimento, tá? 15 vezes na casa de vocês, até que vocês fiquem bem craques, tá? Na hora quando tiver bem craque, aí a gente vai subindo um pouco a altura e a gente vai criando novos desafios, tá? Vou demonstrar para vocês agora como é que vai ser. Bom, conforme a gente estava falando, né? A gente vai aumentar um pouquinho o nosso grau de dificuldade, tá? Então o que eu quero que vocês façam? A gente vai fazer essa aproximação, certo? E o salto sobre o obstáculo. Eu estou utilizando aqui mais 2 cabos de vassoura, mais cones, tá? Mais o meu tapete. Vocês podem substituir também, certo? Eu vou já mostrar para vocês como é que vocês podem fazer com cadeiras, tá? E daí vocês podem adaptar, ao invés de usar os cones, vocês vão usar as cadeiras, certo? Daqui a pouco eu mostro. E daí o que você vai fazer? Corrida de aproximação, tá? Fincou e saltou por cima, ok? 10 vezes. Quando você estiver bem craque, depois das 10 vezes, você vai graduar, ó, vou subir aqui 4 dedos do nível que estava. Vou subir aqui mais 4 dedos do nível que estava, certo? E aí, a partir de uma certa altura,
é interessante que você faça uma corrida de aproximação para que você tenha uma impulsão, né, uma velocidade de deslocamento, para quando você chegar aqui no seu apoio, você tenha velocidade, e essa velocidade seja convertida em impulso, tá? Em força. Né? Essa velocidade aqui ela vai ser diretamente proporcional à força que você vai utilizar para utilizar aqui para saltar sobre o obstáculo, sobre o nosso sarrafo, tá? Então, você vem correndo e apoia e salta, tá ok? Depois que você estiver bem craque, você vai graduando, mais 4 dedos, tá? Mais 4 dedos, e aí vai até, né, que você não consiga mais, tá? Estou utilizando aqui o elástico, porque é o elástico que não vai te machucar, certo? Você pode utilizar um cordão esse cordão de varal de rede, né, varal de roupa, você pode usar um cordão de calção, você pode utilizar um cadarço também de tênis, tá? E aí fica a teu critério, certo? Portanto que você utilize um objeto, né, de que você tenha um contato visual e que esse contato visual seja fácil de identificar, para que você não esbarre nele. A gente vai colocar aqui uma linha nylon, então uma linhazinha daquela de costura branca, aí você não vai ter como visualizar, certo? Então a gente procura colocar dessa forma para que a gente não tenha nenhum prejuízo, tá bom? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam a aula em casa, tá? Pratiquem e até a próxima aula. Bom, conforme eu havia falado com vocês, né, a gente pode utilizar também, ao invés do cone, aqui amarrado, né, com um cordão ou com uma fita, certo? Na cadeira, ó. Certo? O mesmo apoio, tá? E daí a gente pode utilizar da mesma forma que a gente veio utilizando com o cone, tá? E aí a gente pode fazer a nossa prática tranquila, tá? Mais firme também e com objetos que você tenha em casa mais facilmente, tá bom?